Opa, e aí? Jean Garcia aqui. Esse vídeo que você vai assistir agora é o replay das lives que nós fazemos de segunda a sexta, 6h31 da manhã lá no meu Instagram. Então, se você quer participar dessas lives ao vivo e quer receber muito mais conteúdo diário para caminhar mais perto de Deus, eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo o grupo do WhatsApp. Totalmente gratuito, você entra lá e todos os dias eu vou te mandar uma palavra para você caminhar mais perto de Deus, tá bom? Então você entra lá, já dá o like nesse vídeo porque mais pessoas encontram esse vídeo e se inscreve no canal aqui para você não perder nenhum conteúdo com a palavra de Deus, amém? Bom vídeo para você. Enfim, passei por um momento importante, um processo de Deus na minha vida. Comentei com vocês que eu passaria, acho que eu comentei, né? Que eu passaria 4 dias numa montanha, um programa só para homens, um programa cristão, para forjar o caráter dos homens, para despertar os homens para essa nação. Todo mundo deveria fazer esse programa, viu? Porque não é um programa emocional, nem físico. Além de emocional e físico, é espiritual. Para você ter uma ideia, eu não vou dar muito spoiler, porque eu creio que muitos aqui vão fazer um dia ainda esse programa. Se chama Legendários. Legendários. É um programa cristão para forjar o homem. Para você ter uma ideia de como é espiritual. Teve uma parte em que nós precisamos atravessar uma água na montanha. E aí, antes de atravessar, o Senhor me disse que tinham anjos na água. Beleza, guardei essa informação para mim. Então, além do impacto emocional que iria acontecer, tinham anjos esperando por uma transformação espiritual. E aí, no final desse programa, um homem deu um depoimento, como vários outros. E aí, Marcos, já fez? Já fez, irmão? Aleluia. E aí, no final desse programa, um homem deu depoimento, falando que no momento que ele atravessou aquela água, ele usava óculos antes, ele não enxergava nada. Mas quando ele saiu da água, ele saiu enxergando. E nunca mais usou óculos. Deixou o óculos lá. É pesado, irmão. À noite ele não enxergava a face das pessoas. Mas à noite ele estava enxergando perfeitamente o rosto de cada um. Deus é maravilhoso, irmão. Ele é maravilhoso. Quando você está na posição com Ele, você pode crer que Ele faz o que precisa fazer. Marcos, faça, irmão. Leva seus amigos, arrasta homens para esse lugar. Porque eu posso dizer que o Jean, que vocês conheceram, ficou lá. É impressionante, impressionante. Não dá para descrever, nem posso, senão eu estrago a experiência dos homens aqui. Mas vocês devem fazer. Tem em 12 países já, para você ter uma ideia, esse programa. É absurdo. Só isso que eu posso dizer. Amém. E uma coisa que eu aprendi lá, antes de ir para esse programa, Deus me mostrou em sonho que uma grande pedra sairia da minha vida. Ele mostrou eu nesse programa e uma pedra gigante rolando de uma encosta do barranco, indo embora. E de fato, essa pedra saiu da minha vida nesse programa. Era uma pedra que deixava o meu caminhar com Deus muito pesado. Entendi, Adriana. Que bom que a gente está de volta. Era uma pedra que deixava minha caminhada com Deus muito pesada. Porque nós falamos que morremos com Cristo, mas na prática, irmão, nós não entendemos verdadeiramente o que isso significa. É um processo para que nós possamos entender. É um processo diário. Dia a dia ele vai tapando os buracos. E se você está projetando a tua plenitude, presta atenção nisso. Se você projeta a plenitude da tua vida em algo que está por vir, por exemplo, quando eu tiver o meu ministério rodando, bem sucedido,
famoso. Né? O que é o ministério bem-sucedido? É um ministério que cumpre o propósito de Deus, que está no centro da vontade do Senhor, que é guiado pelo Espírito Santo. Mas contextualizando, se você projeta a tua alegria, a tua plenitude em algo que você acha que precisa alcançar, você nunca vai viver descansando. Porque até a volta de Jesus a gente vai estar sendo forjado. Então, você só consegue descansar na tua caminhada quando você entende que o teu descanso não está em algo que você vai alcançar, mas está em algo que Jesus já alcançou. Então, mesmo imperfeito e imperfeita, mesmo assim, você já pode habitar na presença de Jesus, na presença do Papai, e ter relacionamento com Ele. Mesmo assim, mesmo imperfeito, mesmo com defeito. Você vê os 12 discípulos que Jesus escolheu? Irmão, não sei se você sabe, mas naquela época, o judaísmo, né? Os fariseus, os filhos dos judeus, com 6 anos de idade, 6 anos, eles já recitavam a Torá inteira. Os 5 primeiros livros da Bíblia, com 5 anos de idade, eles já recitavam. Eles já sabiam tudo de ponta a ponta, 6 anos de idade. Com 12 anos de idade, eles sabiam de ponta a ponta todo o Antigo Testamento. Com 12 anos. Imagina o treinamento intensivo deles. Como que eles tinham que aprender a palavra, né? Serve até de inspiração para nós, porque se com 6 anos eles sabiam todos aqueles livros gigantes do começo da Bíblia, nós também podemos aprender, né? Mas enfim. E aí com 12 anos, dos 12 aos 16, eles eram escolhidos pelos fariseus, eram escolhidos pelos mestres, para que fossem discípulos, dos 12 aos 16. Quem não era escolhido pelos fariseus, quem não era escolhido por um mestre para ser discípulo, este teria que aprender a profissão do pai, voltar para o pai e trabalhar com o pai. E aí você vê alguns discípulos, João e Tiago, por exemplo, estavam trabalhando, pescando, né, com o papai. Ou seja, eles tinham sido, entre aspas, rejeitados pelos mestres. Os mestres não tinham escolhido eles. Então, por isso, eles estavam trabalhando com os pais, o pai. E aí vem Jesus e escolhe eles. Por isso que eles toparam rapidinho, porque eles estavam doidos para ter um mestre. Então, Jesus não escolheu aqueles que tinham mais intelecto. Não escolheu aqueles que eram mais desenvolvidos. Ele escolheu os improváveis, que possivelmente tinham uma idade entre 16 e 20 anos ali no máximo, 16, 18, eram novos. Então, rejeitados, não foram escolhidos pelos mestres, novos, emocionados, e Jesus escolheu eles. Porque quem faz o processo, bom dia, Natana, né? Natana Nascimento, bem-vinda. Então Jesus escolheu aqueles que eram improváveis, porque Ele não quer pegar você pronto. Afinal, não existe ninguém pronto. Então, o que acontece? Nós vivemos uma jornada com Jesus muitas vezes pesada. E nessa montanha que eu subi, irmão, é absurdo. O tempo todo você aprende a desfrutar o caminho. Desfrute o caminho, desfrute o caminho, desfrute o caminho, que eles mais falam. Só que isso no começo você não entende, mas depois vai entrando. Grava uma coisa. Antes da fundação do mundo, Deus já desenhou todos os teus dias. Está escrito. Então, antes do mundo ser criado, o cordeiro já havia sido imolado. Ou seja,
Antes do mundo ser criado, Jesus já tinha morrido pelo mundo. Deus já sabia. Jesus não é um plano B para um plano que deu errado. Jesus já era o plano. Deus já desenhou dessa forma. Não é que o Deus foi surpreendido pelo que Adão e Eva fizeram. Não, ele não foi surpreendido, ele já sabia. E o Cordeiro, Jesus, já tinha morrido antes do mundo ser criado. Ou seja, Deus tinha todos os dias desenhados. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus não habita no nosso Cronos. Ele está no passado, no presente e no futuro. Bom dia, Gustavo. Bom te ter aqui, viu, meu irmão? Saudade de você. Deus abençoe tua vida e tua casa. Que bom ter você aqui. Espero ver você mais vezes aqui. Deus não habita no nosso tempo cronológico. Ele está no passado, no presente e no futuro. O desenho de Deus para a tua vida, a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, já está criada, gerada no Kairos, que é o tempo de Deus. O Cronos é o tempo cronológico. Ontem, hoje, amanhã, passado, presente e futuro, é a cronologia do tempo. Mas Deus habita em um tempo que não é cronológico, é o Kairos, é o tempo que é eterno. Quando Ele libera uma palavra sobre você, isso já aconteceu no Kairos. Já está feito. Agora é questão de tempo para que isso se manifeste no tempo cronológico. Então, se você está posicionado na vontade de Deus, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, é certeza que vai chegar a palavra que Deus liberou sobre você. É certeza que você vai viver o teu ministério. É certeza que essa promessa vai se cumprir. É certeza que as coisas que estão na Bíblia vão acontecer. Se você estiver posicionado no centro da vontade dele. Se você estiver se consagrando a ele. Então, quando você entende que Deus já liberou algo sobre você, e a questão do tempo cronológico se cumprir, você aprende a descansar. Porque não é você que vai fazer ou deixar de fazer. Você morreu com Cristo. Agora deixa o Espírito Santo te conduzir no tempo cronológico. José do Egito recebeu uma promessa de que seria governador, de que governaria os irmãos dele, quando ele tinha por volta de 17 anos de idade. Quando Deus liberou essa promessa sobre ele, isso já foi criado no Kairos. Mas aí ele teve que esperar cerca de 13 anos, quando ele tinha 30 anos de idade, aquilo se cumpriu. Só que dos 16, 17 até os 30, aquilo também estava desenhado, que era o processo de José. José estava tendo caráter forjado. José estava aprendendo a servir por 13 anos aproximadamente. Então, o fato de você não estar enxergando a promessa não significa que você já não está caminhando nela. Porque Deus te fala o destino, mas existe um caminho para chegar, e esse caminho já começou. Então, se você morreu com Cristo, não é mais para você viver preocupado, porque a vida já não é mais tua. Agora você precisa crer que no processo até a promessa, Deus vai mandar o maná do céu. No processo até a promessa se cumprir, no deserto, Deus vai mandar o maná do céu, a provisão diária. Acontece que nós ainda vivemos vivos, tentando tomar as nossas decisões sozinho. Irmão, tem muito cristão ainda atribuindo o sucesso ao network que fez. Tem muito cristão ainda atribuindo os resultados ao tanto que trabalhou. Está errado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhar. Quem perder. O cristão foi gerado, foi desenhado, deve viver para servir, viver para amar. Assim como Jesus se entregou sem medidas por nós, nós deveremos nos entregar
sem medidas pelos nossos irmãos. Mas por que não fazemos isso? Porque ainda estamos ocupados com uma vida que nós dissemos que entregamos, mas não vivemos como quem entregou. Então ainda está preocupado com as finanças, ainda está preocupado com a provisão, ainda está preocupado, está comendo os pratos que Satanás ofereceu e tirando os olhos dele, que é o único caminho. Jesus falou, se até os pássaros, né? Até os pássaros não ficam sem alimento, não são você, ele falou, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, mas nenhum deles cai sem o consentimento do Pai. Nenhum deles morre sem que o Pai saiba. Está falando, o pardal não vale nada e o Pai não deixa ele morrer. O Pai tem que decidir se ele vai morrer ou não. Não são vocês muito mais importantes do que os pássaros? Ei, a gente não está entendendo. Mas irmão, falar ali é difícil. Depende. Não é fácil, né? Mas é uma decisão. A decisão é, eu vou acreditar na palavra de Deus ou no que eu estou achando? Eu vou acreditar na palavra de Deus ou no que eu creio, no que eu estou pensando? Porque a palavra de Deus diz, Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A palavra diz em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas, parênteses, roupa, comida e bebida, fecha parênteses, serão acrescentadas. Você tem que decidir crer na palavra mais do que nas evidências. É isso aí, Gustavo. É uma decisão. Ah, mas você não conhece minha vida. Irmão, eu não preciso conhecer a tua vida. Eu só preciso conhecer a palavra. Porque se a palavra diz, é a palavra do próprio Deus. A Bíblia não é um conto de fadas, irmão. A Bíblia não é um livrinho para você se entreter. A Bíblia é um livro espiritual. Jesus falou, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A mesma palavra de 4.000 anos atrás é a palavra que funciona agora, é a verdade. Cristão não vive emocionado. Cristão vive fundamentado na palavra. O cristão que vive emocionado, sendo guiado pelas emoções e pelo que acha, vive apanhando. Vive saindo do deserto. Vive saindo da direção de Deus. Por quê? O povo de Israel no deserto tinha acabado de ver o mar se abrir. Mas daqui a pouco estava fazendo um bezerro de ouro para adorar. Porque era emocionado, vivia pelas emoções. Moisés ficou 40 dias no monte, pronto. Já acharam que estavam sozinhos. Mas a palavra diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Isaías fala, não tenha medo, eu estou com você. Não se apavore, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha mão direita de justiça. Nessa jornada na montanha que eu passei esses dias, chega uma hora que você não tem mais a tua força. E você tem certeza que você chegou no teu limite. A partir daí, só Deus para sustentar, e Ele sustenta. Cheguei no fim. Mas eu tive certeza que sem Ele eu não chegaria. Certeza. Irmão, tem um louvor que fala aqui, fala assim, eu te conheci quando aprendi a descansar. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Muitos ainda estão vivendo, inclusive eu posso me incluir. Antes desse processo que eu vivi nesses últimos dias, eu estava nesse grupo.
Pela graça de Deus, eu creio que eu não estou mais. Mas muitos ainda estão vivendo como aquele filho da parábola do filho pródigo. O filho que ficou em casa, não o filho que saiu. O filho que ficou em casa, quando o filho que saiu voltou, o pai fez um banquete para ele. E o filho que ficou em casa achou ruim e falou: você nunca me deu nem um cabrito, pai. Eu trabalho aqui para você há tanto tempo e nem um cabrito eu ganhei. E a resposta do pai foi: filho, tudo já era teu. Muitos ainda estão se movendo para ter a aprovação de Deus. Não estão vivendo no descanso do papai. Ainda estão carregando o fardo das obras. Porque não entenderam ainda. Meu conselho é: peça todos os dias para o Espírito Santo te revelar o descanso dele. O descanso da cruz. Todos os dias. Porque quando você aprende a descansar... Bom dia, Lana. Quando você aprende a descansar, irmão, você só consegue andar como Cristo. Você não consegue andar como Jesus? Amém, irmão, que bom. Você não consegue andar como Jesus porque você ainda está ocupado com a tua vida, mas Jesus não estava ocupado com a própria vida. Jesus entregou a vida. Bom dia, Jana. Quem está entendendo? Essa palavra está sendo para alguém aqui? Fala comigo. Irmão, nós já podemos viver nos alegrando. Por quê? Nós não somos mais órfãos. Nós não andamos mais sozinhos. Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. Amém. Levítico 20, versículos 7 e 8. Fala assim, ó: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. O que é ser santificado? Porque Deus está falando que é Ele que nos santifica. Ser santificado é ser liberto dos padrões do mundo e andar de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a palavra dele. Andar como santo nessa terra. Puro no olhar, puro no pensar, puro no fazer, no caminhar. E a palavra está dizendo que é o próprio Deus que faz isso. Mas tem algo que ele falou antes. Ele falou: consagrem-se. Consagrem-se. Depois no versículo 8: obedeçam aos meus decretos. Porque eu sou o Senhor que te santifica. Eu vou parafrasear. Deus está falando assim: separe-se para mim. Busque a minha palavra. Coloque-se em oração. Fazendo isso, eu vou te santificar. Ou seja, eu vou endireitar os teus caminhos. Eu vou endireitar os teus pensamentos. Eu vou endireitar a tua vista. Eu vou fazer você enxergar aquilo que eu preparei para você. Eu faço isso em você quando você está se consagrando. Quando você está se separando para mim. Aí Satanás faz o quê? Coloca a preocupação financeira na tua cabeça, faz você achar que precisa chegar em algum lugar, você está lutando para prosperar, para ser alguém, para alcançar uma posição, um emprego, uma empresa, ou sei lá o quê, e está se esquecendo da única coisa que vai colocar você no centro da vontade de Deus, que é a consagração. Marta está preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa importa. Maria estava aos pés de Jesus ouvindo ele, se consagrando. Marta estava servindo Jesus, mas fazendo obras. E Jesus falou: Marta, deixa essas coisas aí, vem cá, igual Maria, fica aqui, se consagra a mim. Porque aqui, se consagrando a mim, você vai ser transformado.